Olá, amigos do canal, tudo bem com vocês? A paz de Cristo para todos. Nesta série de 3 vídeos, nós vamos ver se Jesus Cristo é um mito copiado de deuses e profetas mais antigos do que ele. Por que isso? Porque nós temos alguns ateus que cismam em usar esta tese de que Jesus não é um personagem histórico, mas sim um mito copiado de deuses ou profetas mais antigos. Por exemplo, Krishna, uma das divindades mais cultuadas na Índia, teria tido as mesmas situações em sua vida, muito parecidas, situações muito semelhantes às de Cristo. Como Krishna é o 8º avatar do deus Vishnu e é muito mais antigo do que o próprio Jesus Cristo, muitos ateus defendem que Jesus Cristo é uma cópia de Krishna. Mas será que a vida de Krishna é tão parecida com a vida de Jesus a ponto de certos ateus defenderem tal tese e esvaziar a historicidade da vida de Jesus? Sim, porque historicamente falando, Jesus é tão histórico quanto o imperador romano Nero. As fontes históricas, os documentos da época, as outras fontes historiográficas que não são somente a Bíblia, existem outros historiadores que registram a existência deste personagem histórico, Jesus Cristo, e a certeza moral da historiografia que conclui com muita segurança diante de todas essas fontes que Jesus é um personagem histórico, realmente existiu e que sua vida, inclusive, está relatada nos 4 evangelhos canônicos contidos na Bíblia cristã, o que conclui que sim, Jesus é um personagem histórico e não um mito como os deuses de religiões antigas. O que acontece é que a ressurreição de Cristo transformou os acovardados discípulos em corajosos pregadores da Boa Nova, que espalharam o Evangelho de Jesus Cristo para todos os 4 cantos do planeta. Quando o Evangelho chegou na Pérsia, tentaram misturar ou houve contaminação da vida de Jesus com a vida de Krishna, que já era uma divindade cultuada desde os tempos antigos na Índia. Da mesma forma, aconteceu quando o Evangelho chegou ao Egito. Houve uma mistura, um sincretismo de fatos da vida de Jesus aos fatos da vida do deus Horus, que era um mito, uma divindade cultuada no Egito Antigo. E também aconteceu com Zoroastro em relação à Pérsia Antiga. Quando o Evangelho foi proclamado, depois de Jesus já ter subido aos céus, quando o Evangelho foi proclamado na Pérsia, o povo misturou os traços da vida de Jesus com a vida de Zoroastro. E assim aconteceu esta confusão. Mas se observarmos os registros históricos e os documentos, inclusive da religião, no caso do hinduísmo, no caso de Krishna, do zoroastrismo, no caso de Zoroastro na Pérsia Antiga, e da mitologia egípcia, observando a vida do mito do deus Horus no Egito Antigo, verificamos que não existe essa cópia. Na verdade, houve uma mistura dos fatos da vida de Jesus com estes personagens depois, na era cristã, quando o Evangelho foi anunciado nesses locais. Vamos ver agora um vídeo sobre a vida de Zoroastro que vai mostrar realmente se existe alguma cópia, se Jesus é um mito copiado da vida do profeta Zoroastro. Quem foi Jesus? Ele foi baseado no profeta Zoroaster? Zoroastrismo é uma religião monoteísta da época da Pérsia Antiga e foi fundada por um profeta chamado Zoroaster.
Muitos místicos acham que os cristãos inventaram o mito de Jesus, roubando desta religião e moldando Jesus para ser parecido com Zoroaster. O argumento deles é: Zoroaster nasceu de uma virgem por um raio de razão divina. Ele foi batizado em um rio. Há uma lenda sobre ele em sua juventude, encantando estudiosos com sua sabedoria. Ele foi tentado na selva pelo demônio. Ele iniciou seu ministério aos 30 anos. Ele batizava com água, fogo e o vento sagrado. Ele expulsava demônios e restaurou a visão de um homem cego. Ele ensinava sobre o paraíso, inferno, ressurreição, julgamento final, salvação e o apocalipse. Ele usava um cálice sagrado e tinha uma eucaristia. Se referiam a ele usando a palavra corpo ou carne. Ele irá retornar uma segunda vez para começar uma era de ouro. Então, será que temos evidências que os cristãos roubaram a lenda de Zoroaster? Um pouquinho de pesquisa pode derrubar este pensamento. Primeiramente, nós devemos perceber que a vida de Zoroaster veio antes da vida de Jesus. Mas a maior parte da informação que temos sobre ele vem de contos encontrados na Avesta, que não foi escrita até o século IV. Não há nenhum manuscrito antes do século XIII. E isto foi muito depois da existência de Jesus. O Novo Testamento, a sua história, já havia terminado. E tempos depois, os nossos manuscritos do recente Novo Testamento. É possível que tradições orais tenham sido feitas antes do nascimento de Cristo. Com um intervalo de tempo tão grande entre elas, as histórias não são confiáveis no momento. Além disso, muitos estudiosos de Zoroaster observam que muitos contos dele foram atualizados com o passar do tempo. E é aí que mora o perigo. Jenny Rose diz: a incorporação de certos motivos na tradição do zoroastrismo no século IX da Era Comum poderiam indicar a tentativa consciente do sacerdócio de exaltar seus profetas aos olhos dos fiéis que podem estar tentados a seguir outras religiões. Michael Berg diz: partes diferentes da Zen de Avesta foram compostas em épocas distintas, fornecendo uma série de cenas da religião, que permitiram que os historiadores verificassem que ela mudou com o tempo. Assim, é muito mais provável que o zoroastrismo tenha sido atualizado após o cristianismo, e essas ideias emprestadas podem, possivelmente, ter vindo do outro lado. Mesmo assim, muitos destes paralelos simplesmente não são verdade. Nunca foi dito que Zoroaster nasceu de uma virgem. Existem alguns textos do período depois de Cristo que falam de uma glória majestosa residindo sobre sua mãe por 15 anos. Ela já era casada quando isto aconteceu. Não há fonte que diga que ele foi batizado, apenas que ele recebeu sua revelação às margens de um rio. Próximo, é verdade, mas o conto não bate com o de Jesus, já que Zoroaster foi deixado aos cuidados de um sábio. Enquanto criança, ele debatia com feiticeiros e necromantes. Eles conspiraram contra ele e o jogaram na cadeia. Ele só foi libertado ao curar o cavalo favorito do rei. O próximo ponto é verdade em partes. Zoroaster foi tentado por um demônio menor, não pelo líder dos demônios em pessoa, Ahriman, segundo o zoroastrismo. Isso aconteceu após 10 anos de experiências visionárias, e não 40 dias. Também não há indicação que tenha acontecido na selva. Não há nenhuma menção à pedra que se torna pão, tropeçar do alto do templo ou qualquer coisa que se relacione com as tentações de Jesus. O próximo ponto é verdade, porém não tem significado algum do ponto de vista teológico. E vem da literatura que data depois de Jesus. Os dois próximos pontos são completamente falsos. Eu não consigo encontrar um texto que diga que ele expulsava demônios. O mais próximo que podemos encontrar nos contos de Zoroaster é o extermínio de pestes e feiticeiros. Há um registro de Zoroaster curando um homem cego, mas vem de um documento do século X. O próximo ponto é verdade, mas os termos não significam a mesma coisa que no cristianismo. Salvação vem apenas através das ações. As doutrinas de Zoroaster sobre o paraíso e o inferno são muito generalistas para formar um paralelo com os ensinamentos de Jesus. O julgamento final é feito por um comitê de seres celestiais menores, e não pelo Deus eterno Ahura Mazda. O único paralelo é que no final dos tempos é que vai haver uma ressurreição para todos os santos, mas nada sobre o Messias morto e ressuscitado no meio do período.
Não há evidência de um cálice sagrado ou eucaristia, e nenhuma referência de que o chamavam pela palavra corpo ou pela palavra carne. Este último é parcialmente verdade. Um retorno é esperado em 2341 d.C., mas ninguém tem certeza se será o próprio Zoroaster ou uma pessoa diferente nascida no futuro. Nenhum detalhe foi dado em sua escatologia até o século IX. Então, nós não sabemos o suficiente para formar um paralelo com Jesus Cristo. Logo, como a maior parte destas informações sobre Zoroaster está incorreta, vem de documentos que são muito tardios, não há evidência de que Jesus tenha sido somente um mito baseado em Zoroaster. Bem, gente, se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, fique com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.